Vamos para a lição de número 4, o resumo desta lição com o título Ídolos na Família. Isso é um grande perigo, principalmente no nosso meio evangélico. Muitas pessoas, como disse o apóstolo Paulo, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas concupiscências, ou seja, é como se cada um fizesse aquilo que Mica fez. Mica, ele consagrou alguém, né, como sacerdote para estar servindo a ele, para estar servindo os seus interesses. Mesma coisa somos nós, quando às vezes nós confiamos que alguém profetize ou que alguém oriente e nós não consultamos ao Senhor ou ao Espírito Santo do nosso Deus. O texto Paulo está dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Está em 1 João capítulo 5, versículo 21. Verdade prática: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 31, versículo 17 ao 19, e depois os versículos 33 ao 35, Juízes capítulo 17, versículo 1, depois os versículos 3 ao 5. São contadas duas histórias aqui sobre ídolos, né? Sobre ídolos dentro do próprio lar. Então, vamos falar da história de Raquel e também vamos falar da história de Mica. Introdução: temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais, né? Sabia que Jacó servia ao Deus de Abraão e que ele era poderoso. Esse Deus é poderoso e invisível e não precisa de ídolos, de imagem. Ou seja, Raquel sabia que o Deus ao qual Jacó adorava é um Deus que não é feito por mãos humanas. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar, então ela resolve furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram pequenos deuses dentro da casa de Labão. Então, quando ela faz isso, também tem uma implicação ali sobre herança, porque esses ídolos também, eles faziam representações da herança que aquela família tinha. Então, tanto é idolatria, como se fosse também uma escritura, né, de alguma posse daquela família. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Na sua casa tinha vários ídolos, né? Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Então nós temos que tomar cuidado. Por que idolatria? Idolatria é aquilo que tira a primazia de Deus. Na primeira parte aqui, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. No item 1, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, depois de muitos anos de trabalho servindo a Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar então à terra dos seus pais. A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 31 e o versículo 3: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Veja bem, Deus dá uma ordem para Jacó, para que Jacó retorne à terra dos seus pais. Versículo 4: então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo, ao seu rebanho. Então, algo interessante que nós aprendemos também com Jacó é que Deus lhe deu a ordem. Agora é a hora de você voltar. Depois que Deus lhe dá a ordem, ele chama suas esposas para conversar, para dizer a elas, né, que recebeu essa ordem de Deus, e para ter também o que ali, para ter a ajuda delas, porque precisava que elas lhe ajudassem, para que eles pudessem sair ali da terra de Labão. E ele sabia que não seria fácil, porque Labão já havia oprimido ele por muitos e muitos anos. No item 2 aqui, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins. O que são terafins? Eram pequenos ídolos, né, que ficavam dentro da casa, feitos de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adorados como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuía também tinha direito à herança. Então, eles eram também em algumas culturas, né, em alguns povos usavam esses terafins, esses ídolos, né, esses ídolos do lar,
como usavam eles como um direito à propriedade ou herança. Então aquele Deus que a pessoa comprava aquela posse, comprava aquela terra, então o vendedor, né, dava aquele Deus, dava aquele amuleto, simbolizando ali como se fosse uma escritura. Tá aqui, essa escritura está aqui, ó, tá aqui o terafim. Então quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria nenhuma herança, né, nem a ela nem a sua irmã, ela furta esses ídolos e quando eles estão indo embora de volta para a terra de Canaã, então ela traz junto ali na bagagem. E Labão se indignou quando ele viu que Jacó tinha saído, né? Estava de mudança, porque Jacó saiu de madrugadinha com todos os seus bens, com aquilo que lhe pertencia. Labão agora vai atrás dele, né? De maneira ali truculenta, de maneira desesperada. No item 3 aqui, ó, Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Então quando Labão alcança Jacó, ele então acusa de que está furtando o ídolo. E Jacó ficou irado com aquilo. Por quê? Porque Jacó jamais iria furtar um ídolo, visto que Jacó adorava o Deus verdadeiro. O Deus do qual o apóstolo Paulo fala lá, quando ele entra na cidade de Atenas, ele fala aos atenienses, né? Este Deus está tão pertinho de vocês que, se possível fosse, vocês iriam apalpá-lo. Mas, no entanto, ele não é feito por mãos humanas. Então, Paulo também ali falou da idolatria que havia ali entre os atenienses, pregando a eles o Deus verdadeiro. Raquel, ou quando Labão encontra Jacó, Labão então ele acusa e Jacó diz: não, então pode procurar, cadê os seus ídolos? E quando ele vai procurar, procura em todos os lugares. Quando chega na tenda de Raquel, Raquel então ela mente, né, para o seu pai. Então Raquel ficou preocupada de ser ali pega, né, e diz assim, ó: e ela disse a seu pai: não se acenda a ira, não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face. Então Raquel ficou sentada, escondeu ali, ela escondeu os ídolos, né? Então ela foi, vamos dizer assim, esperta, né? Ela foi esperta, ela esconde o ídolo e ela se assenta ali sobre aquele ídolo para enganar o seu próprio pai. Então o que ela fez? Ela usou a justificativa de que estava no período das suas regras, né, para não se levantar de cima do camelo. Então agora o Labão, olha só, diz assim, ó: levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Raquel, uma menina astuciosa, né, ela engana agora o seu próprio pai e ele então fica furioso, não achou os seus ídolos, né? E Jacó também não gostou daquela situação. Aí no versículo 36 do capítulo 31, Jacó então diz assim, ó: então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Por que Jacó ficou furioso? Porque Jacó já havia sido enganado por Labão. E agora, sendo ele acusado, né? E ele sendo acusado, quer dizer que ele ficou ainda mais... ele acaba ficando mais irado. E Jacó não tinha ideia de que verdadeiramente Raquel, né, havia furtado esses ídolos lá da casa do seu pai. Que se Jacó soubesse, certamente ele ficaria muito decepcionado. Então você veja bem o que os ídolos causam. Então eles causam problemas e desavença familiar também. Depois nós vamos ver quais são os ídolos modernos agora, né? Os ídolos que têm tomado o nosso tempo, tomado a nossa espiritualidade. Temos que tomar muito cuidado, viu? Então essa aqui foi a história de Raquel. Agora nós vamos ver a história agora na segunda parte, ó, um santuário de deuses na casa de Mica. Então veja bem, Mica ele era judeu. No entanto, ele era israelita, né? No entanto, ele havia dentro da sua casa, ele havia o quê? Ele havia ali um santuário de deuses com letra minúscula. No item 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial, né? Porque o nome de Mica é um nome muito especial. Por quê? Porque significa quem é como o Senhor. No entanto, Mica não correspondia à importância desse nome. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não seja sua esposa, sua mãe vivia com ele. E era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim
tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total dos mandamentos da lei de Moisés. Então o povo estava verdadeiramente na idolatria. E quantas vezes isso aconteceu? Quando você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo de Deus se afastava, ia para a idolatria, viam perseguição, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, ficava um período de paz, novamente eles voltavam à idolatria. Então era um ciclo constante. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida não seja um ciclo de sobe e desce espiritual. Tem vezes que você está animado e participa dos cultos e ouve o estudo bíblico e lê a Bíblia em casa e ora, daqui a pouco passa um período morno, frio, que Deus tenha misericórdia, viu? Deus tenha compaixão das nossas vidas, né? Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura de diferentes cultos, é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas, né? com uma reinterpretação de seus elementos. Então, começou o povo a se misturar. Eles, ao mesmo tempo que adoravam o Deus de Israel, também adorava terafins, também tinham ídolos dentro da sua casa. No item 2, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz: e tinha este homem Mica uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Olha só, o homem chegou ao cúmulo do absurdo de consagrar um filho dele mesmo para que ele fosse como por sacerdote. Então, além dos ídolos, ele também faz esse éfode. Por quê? Porque o éfode era aquele peitoral usado ali, né? Aquele ornamento na roupa do sacerdote. Então ele faz isso para que o seu filho agora se torne sacerdote e possa servi-lo. Mica havia roubado a sua própria mãe. Agora, a mãe dele, quando ele roubou a sua própria mãe, a mãe dele começou todos os dias a amaldiçoar o ladrão, ele ficou preocupado com aquilo, e ele confessa a ela, né, que infelizmente ele tinha roubado ela, e agora, para desfazer a maldição que ela lançou, ela manda fazer ídolos, ela manda temendo sofrer a maldição da mãe. Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e restituiu completamente todo o dinheiro. O que aconteceu nesse episódio? Olha só, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e deu aos ourives para fazer imagem de escultura para a casa de Mica. Então, o que ela falou? Já lancei tanta maldição, vou pegar uma parte desse dinheiro, vou mandar fazer agora mais uns ídolos para que a sua casa fique protegida da maldição que eu lancei. Olha que ponto chegamos, que Deus tenha compaixão, misericórdia. Famílias, a Bíblia diz que a nossa boca, ela tem que pronunciar bênçãos. Não pode um rio, ele descer água doce e salgado, ou é salgado ou é doce. Então, nós não podemos pronunciar bênção e maldição, nós temos que pronunciar bênção sobre a vida das pessoas, principalmente dos nossos familiares. A Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus e da sua família, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, que Deus tenha compaixão de nós. Mica, no item 3 aqui, da segunda parte, Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses representados por pequenos ídolos, né, chamados terafins. Então ele tinha na sua casa, ele tinha um santuário desses deuses. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que bem lhe parecia. Então, olha só o cuidado nós precisamos ter, porque naquele tempo dos juízes, diz lá em Juízes capítulo 17, versículo 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, ou seja, não havia um pastor lhes ensinando, não havia uma liderança. Então nós temos que tomar este cuidado, que o próprio apóstolo Paulo, cada cidade que ele ia, ele compunha ali uma igreja, e quando aquela igreja estava composta, ele então levantava ali presbíteros para estar cuidando daquela igreja, levantava uma liderança fiel para estar cuidando daquela igreja. Por conta própria,
E depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entregou ao seu filho, separando-o para ser sacerdote em sua casa. Depois disso, aí aparece um levita na casa dele. E o que Mica faz? Ele chama esse levita para morar com ele, né? Convida para conviver com ele, torna-se o sacerdote da família. Olha, então o filho dele era um sacerdote que usava ali os ídolos, os terafins. De repente aparece um levita e fala: não, você também vai ser o sacerdote aqui, e você vai invocar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ou seja, uma mistura. Tem que tomar esse cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado, por quê? Porque Deus, verdadeiramente, Deus, ele não divide a sua glória, viu? Deus não divide a sua glória. Olha só, e disse Mica, né? De onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Ele viu aquilo ali, ele achou o quê? Mica, inteligente, né? Do modo astuto falando, ele fala: não, então você vai ser sacerdote aqui para mim. Que Deus tenha piedade e misericórdia, né? Hoje em dia está acontecendo dessa mesma forma. As pessoas dizem assim: pastor bom é aquele que fala o que eu quero ouvir. E quando às vezes também vai consultar um profeta, né? Em vez de consultar o Senhor, consultar a Bíblia, e fica essas profetadas para lá, profetada para cá, destruição de famílias e destruição de reputações. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Parte 3 da nossa lição: a idolatria dentro dos lares, a idolatria moderna hoje, né? Em uma das histórias citadas, Raquel e Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã sobre a vida deles. Então, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. No item 1, ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros e famílias cristãs que tinham dificuldade de abandoná-los. Por isso, ele faz o conselho, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo, né? Onde se vive no mundo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal. Por quê? Já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente. Mas a vida cristã não, a vida cristã é pela fé. O que é a fé? A fé é você ter certeza que o teu Deus vive, ele é verdadeiro, você sente ele no teu coração, mas ele não é feito por mãos humanas. E nós temos essa necessidade. Tanto é que você vê que Tomé, ele não estava presente quando Jesus ressuscita naquele primeiro dia, que é um domingo. 8 dias depois, Jesus novamente, no primeiro dia da semana, que é o domingo, se apresenta e Tomé está ali. Ele chega perto de Tomé e Tomé coloca ali, fala: Tomé, coloca aqui as tuas mãos, olha minhas mãos furadas, olha o meu lado transpassado. Tomé cai de joelhos e diz: Senhor, meu Deus meu. E Jesus faz uma crítica: olha, você está crendo porque você está vendo, mas bem-aventurados vão ser aqueles que não vão me ver, mas vão crer. Por quê? Porque isso é a fé. Você não vê Jesus, você não apalpa ele, não carrega ele no bolso, não é um amuleto, mas ele está contigo. Nós temos que tomar cuidado com os ídolos modernos, né? Muitas vezes um emprego se torna um empecilho para a pessoa buscar a Deus, e ele sente segurança no emprego e não em Deus. Um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Então, que Deus tenha compaixão das nossas vidas, viu? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus constitui-se idolatria. E a Bíblia diz assim: ó, o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8,4. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição acima do próprio Deus. Então nós temos que tomar este cuidado, viu? Temos que tomar este cuidado. Eu lembro de uma vez que um pastor muito cheio da graça de Deus, um pastor de muitos anos de experiência, já com sua cabeça branca, já viu uma senhora de uma outra religião que estava enferma, pediu oração e foi orar. E quando ele vai orar para esta senhora então, ela pega uma fotografia do líder da sua religião, né, do líder da sua denominação, e ela chega junto ao seu peito assim no momento da oração. Ou seja, ela estava confiando na figura
figura daquele homem e não na figura de Deus. Que Deus, então, tenha compaixão para que nós possamos vigiar, viu? E possamos verdadeiramente servir ao Senhor. No item 2 da última parte, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Então, veja bem, na proliferação da cultura da mídia, então a cultura de hoje, né, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso é cultural. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque através então, através dos veículos de comunicação, rádio, televisão, internet, smartphones, rede de computadores, outros meios, né? Então, essa cultura, ela vem imperando. E se nós não tivermos esse cuidado, né? Então nós devemos usar de sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por esta cultura, porque há um grande perigo, né, rondando-nos, porque a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó, que nós temos que tomar cuidado com a concupiscência da carne, a carnalidade de nós tem a carne, que tem os desejos dela, né, que quer saciar os desejos dela. Então tem a concupiscência, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos e ainda a soberba da vida, porque a soberba da vida é uma das coisas mais perigosas. Por quê? Porque o homem, ele quer aparecer, ele quer ser mais. A internet hoje quer mais like, quer mais visibilidade. Então tome muito cuidado. Vamos ter visibilidade diante de Deus, com a nossa humildade, buscando a Deus, sentindo a presença dele e nada mais que isso. Amém? No item 3 da última parte, precisamos reagir contra os inimigos da família. Então precisamos reagir contra esses inimigos. A Bíblia deixa bem claro, vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Então a igreja é o sal da terra, por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. Então hoje em dia, quanto que as igrejas estão sendo mal faladas? Por quê? Porque está faltando comprometimento da parte da liderança, de um modo geral. Então hoje as pessoas estão dizendo assim, mas para ser crente igual fulano lá é melhor ficar em casa. Então olha o que nós estamos sofrendo. Então que Deus tenha compaixão, porque se o sal se tornar insípido, né, se ele perder o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Então que Deus nos mantenha sempre firmes e fiéis para preservar a família, atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos, ou seja, é preciso vencer no dia a dia, é preciso colocar a Deus acima de todas as coisas, né? E Deus como nossa prioridade principal, e as portas vão se abrir, as coisas vão melhorar e você vai sentir a graça e a paz de Deus. Amém? Conclusão, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas, principalmente internet, né? Tem até quando você procurar nas configurações, o exemplo Facebook, tem como você olhar quantos minutos você gastou durante o dia nele. Por quê? Porque é uma preocupação até de quem dá o entretenimento, que a pessoa não fique largada naquilo, porque senão para de trabalhar, para dos seus afazeres, isso aí vira um vício. Que Deus tenha compaixão, viu? Nos dê sabedoria. Vamos para a nossa pergunta número 1. Por que Raquel furtou os ídolos do seu pai? Porque ela não tinha, porque ele não lhe daria herança, né? Naquela cultura, quem os possuísse teria direito a mesmo. Então aqueles ídolos, né? Eles eram tanto para idolatria, como também eles davam direito ali à herança. Pergunta 2. Mica roubou alguém da sua própria família? Quem foi essa pessoa? Ele roubou sua própria mãe. Pergunta 3. Por que Mica devolveu o dinheiro de sua mãe? Porque ela ficava dia e noite amaldiçoando o ladrão, né? Ele ficou preocupado, ele falou assim, mãe, foi eu. Aí a mãe dela, como vou tirar essa maldição? Faz mais ídolo, ou seja, um abismo chama outro abismo. Pergunta 4. O que eram os terafins? Eles eram ídolos fabricados de madeira, pedra ou barro, né, adorados como amuletos para proteção familiar e pessoal, e também usados como garantia de posse. Pergunta 5. Cite 3 exemplos de ídolos domésticos dos nossos dias atuais. Pode ser um carro, um dinheiro, um estilo de vida, internet, tudo aquilo que tira a primazia de Deus. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos fortaleça, e até a próxima aula. Amém.